Bom, pessoal, nós vamos para a segunda parte então das nossas palestras de hoje, né? E a gente tem o prazer aqui de receber de volta aqui o nosso aluno, né? Ex-aluno, Denis Santos, que foi aluno quando o curso de jogos estava lá no começo, tá, pessoal? Estava bem no início mesmo, até acho que ele vai contar um pouquinho sobre isso daí, né? Quando era novidade para todo mundo, ainda não havia muitos cursos de jogos no Brasil, né? Então acredito que o Denis hoje, quando ele olha para a nossa grade, tanto atual quanto a que não é tão atual assim, ele deve olhar, pô, cara, olha o que os caras estão vendo aqui, né? E eu, quando eu comecei. Então, Denis, eu vou abrir espaço para você começar aí a sua fala, tá? Agradecendo muito aí você dispor do seu tempo aí, né? Parar um pouquinho aí com as atividades da Gazeus por um tempo para dedicar aí com a gente aqui da FATEC, tá? Então, fica à vontade aí, o microfone aí é teu. Bora lá. Valeu, muito obrigado. Acho que a princípio é sempre um prazer, né? Falar sobre jogos. Então, sempre que alguém quiser falar sobre jogos, eu vou estar sempre aberto a falar. E principalmente falar sobre o mercado de jogos, né? Eu acho que a gente, a gente que tem um tempinho a mais aí na estrada, eu vejo que é o mínimo que a gente pode fazer para evoluir o mercado, é a gente falar sobre isso para quem está vindo aí nas próximas gerações. E aí, obviamente, vindo da FATEC já tem um carinho mais que especial aí, né? Afinal, foi da onde eu vim também. Então, é sempre um prazer aí falar e espero que de alguma forma ajude toda essa galera aí. Bom, eu vou compartilhar minha tela, eu descobri que não dá para compartilhar e apresentar a câmera ao mesmo tempo. Então, deixa eu desligar minha câmera e compartilhar aqui. Ah, sim. Bom, vocês estão vendo a minha tela aí? Tá, deixa eu só ver aqui. E agora? Show. Deixa eu só. Porque eu tô com dois monitores aqui, por isso que tá tendo essa. Aí, beleza. Tô vendo aqui o chat, tô com a tela aberta. Vamos lá então. Uh, eu queria, na verdade, trazer aqui duas etapas dessa palestra. Uma é sobre realmente um pouco da minha trajetória. E para não ficar só falando do que eu fiz ou como foi, quero trazer também algumas informações importantes aí para o pessoal que vai seguir, né, que vai entrar no mercado, enfim, que tem essa intenção de entrar no mercado de jogos. Então, eu sei que o título ele é bem marqueteiro mesmo, né, tipo bem youtuber, assim, 6 mitos e uma verdade, e a ideia é essa mesmo, é para ter esse catch, essa chamada de atenção, mas não é clickbait, não. É verdade mesmo que eu vou trazer para vocês aqui, beleza? Bom, e aí, no final, eu quero trazer um bônus aí pro pessoal. Então, vamos lá. Deixar esse suspense aí pro finalzinho. Vamos falar um pouco de mim, então, quem que eu sou. Eu sou Denis Santos, né? Hoje eu sou Senior Product Manager na Gazeus Games. Eu já fui produtor de arte na Aquiles. Já fui diretor de jogo, produtor, game designer e também sócio fundador da Chansig Studios. Também fui sócio fundador da Samurai Games antes da No Chansig final, eu Studios. quero. E, No além final, eu disso, né, quero. eu sou escritor, também sou mentor, empreendedor e investidor. Não sou um grande investidor, invisto muito mais tempo do que dinheiro, mas às vezes, dependendo do projeto, eu coloco ajuda aí com alguma coisinha que
que vai impulsionar o programa. No Além final, disso, eu né, sou escritor, também sou mentor. esse sou eu, É, o Denis Santos hoje. E aí, para falar um pouco de onde eu cheguei, eu acho que é sempre importante falar de onde a gente veio, né? Então, eu sempre, assim, na minha infância, eu sempre busquei, sempre fui muito ligado a jogos, né? O Mario 64, eu fiz questão de colocar porque fez muito parte da minha infância. Sonic, Mortal Kombat no Master System, também eu mexia muito com Lego, né? Então, esses itens acho que meio que são ingredientes base. Se a gente perguntar aí, a maioria das pessoas tem essa meio que esse começo, né? Ou começou com algum jogo, ou começou com algum brinquedo de montar, enfim, algo do tipo, mas que leva a gente para essa indústria criativa que é o mercado de jogos, que é uma indústria tão ampla que você pode começar de qualquer lado, seja da música, né? Aqui são as minhas, mas tem gente que começa da música, tem gente que começa do desenho, enfim. E aí a minha infância foi aqui, a partir dos jogos, sempre gostei e sempre tive interesse. E na adolescência, no ensino médio, né, tem aquela pressão no vestibular, o que a gente vai fazer. Até brinco, né, que eu quase fui para o mar, porque eu gostava muito de oceanos e quase fui para o lado de oceanografia. É uma coisa que eu gosto muito também. E aí eu quase fui para lá. Mas aí, na cidade que eu morava, tinha lá o curso técnico da ETEC, e ele, diferente do que é hoje, ele não era integrado ao ensino médio. Então eu saía de uma escola de manhã e já ia para outra à tarde. Isso geralmente não. Hoje o pessoal tá no céu, né? Porque você é integrado, então você tem almoço, você tem tudo lá. Na minha época não tinha isso, tinha que sair correndo e às vezes até ficava sem almoço aí para estudar na parte da tarde. Mas assim, era o que eu fazia ali na época, era o que tinha na minha cidade para fazer, então minha mãe também sempre me incentivou muito, sempre insistiu muito, né? Como eu queria essa parte de oceanografia, ela falou, não, faz o curso, vê se você gosta, pelo menos. E no final eu gostei, essa que é a verdade, eu gostei dessa parte de programação, e aí como eu já tinha essa, essa coisa em mim, né, de criação, de querer trabalhar com jogos, de querer criar algo, eu falei, bom, então aliás, de jogar, falei, bom, vou trabalhar com jogos. Então, descobri que existia essa área, falei, eu quero seguir isso. E aí foi quando eu comecei a procurar, né? Bom, beleza, eu quero trabalhar com jogos, o que eu tenho perto de mim aqui que eu posso trabalhar? Descobri que tinha a faculdade Anhembi Morumbi, em São Paulo, e aí eu fiz o Enem pensando nisso, né? Falei, bom, eu quero estudar lá. E aí foi foi assim, bem frustrante, na verdade, porque eu consegui a nota do Enem que eu precisava para estudar lá. Só que no último dia, né, que tem, né, eu não sei como que é hoje, mas na época tinha um prazo lá que ficava onde as pessoas podiam se cadastrando e você ia vendo qual é a nota de corte. Aí, nessa faculdade, você ter 100% de bolsa era uma nota, né? E aí eu estava acima dessa nota, então eu ia conseguir, eu me cadastrei, eu era o único lá. Só que no último minuto, alguém com uma nota maior que a minha se cadastrou lá. E aí, tipo, eu tive, acho que 50% de bolsa ou algo do tipo. E, obviamente, as condições da minha família eram impossíveis de pagar, de me manter em São Paulo e ainda pagar a faculdade, né? Mesmo que fosse 50% de bolsa. Então, nessa parte aí, falei, pô, então não vai dar para fazer isso. E aí, nessa mesma cidade, para quem não sabe, eu sou de Taquarituba, né? Uma cidade próxima de Ourinhos, bem pequenininha a cidade. Tinha esse curso técnico de web design. Eu falei, bom, eu vou fazer esse curso então, já que tá aqui, e aí eu vou vendo o que aparece para mim, né? E aí esse curso de web design me proporcionou o estágio, né, do Grupo Simos, que é uma empresa que se estabeleceu em Taquarituba por um tempo, e foi o meu primeiro trabalho, assim, esse estágio. Então, eu entrei como programador lá, a gente mexia com Delphi ainda, enfim, era o que eu tinha ali naquela época. Mas eu sempre tive essa vontade, né? Por isso que eu até acabei vindo para o web designer, porque era o mais próximo ali de alguma coisa criativa que existia. Bom, eu descobri que na FATEC Ourinhos tinha um curso de jogos, né? Alguém falou, se você fizer o curso, procurar lá na FATEC de Ourinhos, tem um curso de jogos. Opa, beleza, então vamos para lá então, né? É perto ali, vamos ver o que dá.
Mas aí tinha umas letrinhas miúdas, né? Que você precisa cursar 2 anos de análise de sistemas para chegar a fazer o curso de jogos. Mas aí, assim, para quem não tinha nada, cara, era uma faculdade, era algo que eu queria, falei, eu vou entrar de cabeça, com certeza, né? Então, até falo aqui que hoje, galera que está no curso de jogos está no céu, independente se é uma grade nova, antiga, enfim. Vocês já, desde o início, já sabem, já é focado o curso, então isso é fantástico, assim, é algo que na minha época não tinha. Tinha que fazer todo o curso que fosse para redes de computadores ou para o curso de análise de sistemas, e aí sim chegava um ano lá que você escolhia, não, vou para jogos ou para redes de computadores, ou enfim, vou fazer o curso integral de análise de sistemas. Então, galera, aproveitem que hoje vocês estão no paraíso aí. Bom, e aí começou a faculdade então, né? E eu sei que muitos vão se identificar com essa cara porque era a minha também na época. Basicamente, de Taquarituba até Ourinhos, eu pegava uma van e depois pegava um ônibus. Era uma van até Fartura, depois um ônibus até Ourinhos. E aí, então, basicamente, eu coloquei ali, viajava todo dia 2 horas para ir, 2 para voltar, tá? Era bem bizarro, assim. Na verdade, eu chegava 2 horas, era, às vezes 1 hora e meia, mas era um tempo grande, assim, de viagem e uma jornada aí para chegar até Ourinhos. Mas aí, isso aí porque, obviamente, estava trabalhando na área, não fazia sentido eu mudar para Ourinhos, sendo que eu já estava trabalhando na área, né? Eu era programador. Nessa época aí, eu já tinha sido registrado como programador, mas a empresa fechou lá de Taquarituba. E é engraçado porque quando eu estava trabalhando lá, eu saía literalmente correndo do trabalho, porque tinha carga horária que eu precisava cumprir. E eu saía, sei lá, acho que era umas 5 horas da tarde, a van saía para dar tempo de chegar na hora de começar a aula na FATEC, né? Então, umas 4h30, 15 para 5, eu saía correndo do trabalho para chegar até em casa. Meu irmão deixava um lanche pronto para mim, porque eu só chegava, trocava de roupa e tomava um banho, né, obviamente, trocava de roupa, pegava esse lanche e já voltava correndo pro ponto da van, onde passava. Então, era muito frenética essa época aí. Mas aí a empresa fechou, mudei para Ourinhos, né? Peguei o seguro-desemprego lá e tudo. Fiquei um tempo morando em Ourinhos e tentei arrumar algum trabalho lá. Consegui um trabalho na Unifil, na época era Fil, acho que hoje já é Unifil, como suporte técnico. E aí, beleza. A partir desse ponto, estava um pouco mais tranquilo, assim, né? O processo, a vida, vamos dizer assim, perto da correria que eu tinha antes. Mas aí eu tive, nesse período, enquanto eu cursava a faculdade, sempre, assim, os colegas falavam, né, pô, Denis, eu sempre entrei falando, não, eu quero fazer jogos, né? Mas aí os amigos, assim, os colegas de curso falavam, pô, Denis, você tem certeza? Porque, sei lá, né, se fizer o curso de análise de sistemas, talvez tenha mais chance no mercado de trabalho e tudo. Eu vou seguir análise de sistemas por isso. E aí eu comecei a ficar balançado, poxa, será? E aí até minha própria família às vezes falava assim, será que não é melhor você fazer análise de sistemas? Porque daí, pelo menos, se não der certo os jogos, você tem um curso de análise, enfim. Eu comecei a ficar balançado e falei, pô, talvez eu faça análise de sistemas então. Só que, como eu disse, depois de 2 anos você escolhe e depende de uma nota de corte, né? Você, não sei hoje como imagino que não seja assim, mas na época existia uma nota lá que você, de acordo com uma média, uma pontuação que você tinha ali ao longo do seu período, desses 2 anos, você escolhia se você tinha prioridade, né? Então, de acordo com as notas que eram escolhidas, você tinha uma prioridade. E aí a minha nota dava tranquilo para ir para o lado de análise de sistemas, mas eu brinco que eu fui obrigado a fazer o que eu queria, porque como eu trabalhava, não dava para fazer o curso de análise de sistemas porque era integral o curso. E aí eu ia ter que deixar meu trabalho para poder fazer o curso de análise. E aí não tinha essa possibilidade, não tinha como eu parar de trabalhar para fazer o curso de análise de sistemas. Minha família não ia conseguir me manter lá. Então eu falei, cara, eu vou fazer um curso à noite, então. E à noite era jogos ou rede de computadores. Falei, obviamente eu vou fazer jogos, né? Aí eu brinco que eu fui obrigado a fazer o que eu queria. E ainda bem que eu fui obrigado. Porque aí eu comecei a
realmente entrar de cabeça nesse mundo de trabalhar com jogos, né, de buscar mais isso, de começar a fazer mais isso, pesquisar mais isso. E coisa, que essa estrada que eu achava que era trabalhar com jogos, né, um horizonte lá que eu falava, não, é isso que eu quero trabalhar com jogos, ele não era um horizonte tão reto assim. Ele era muito mais desse jeito aqui, né? Então, ele tinha vários caminhos, vários cursos e vários pontos de atenção que precisavam ter para chegar, né, nesse horizonte. Mas eu ainda vi o horizonte e ainda tinha certeza de que era lá que eu queria chegar. E aí, em 2012, eu me formei na FATEC. Durante o curso, eu fui, obviamente, fazendo alguns projetinhos. Como eu disse, a grade do curso da minha época, a gente só foi mexer de fato, começar a fazer algum joguinho, acho que no último módulo. Então, assim, tudo que eu fiz antes disso foi realmente buscando por conta própria, mexer com Game Maker, instalei Unity no meu computador, comecei a fazer várias brincadeirinhas, aprender, usando todo o conhecimento que eu tinha adquirido de programação durante a faculdade, começando a fazer meus joguinhos. Eu lembro até hoje que eu usava o Google SketchUp, essa casa mesmo do Colina eu fiz no Google SketchUp, bem tosquinho, né? Essa primeira versão do Colina era muito tosca, mas o meu objetivo com ele era, no final das contas, assim, eu vi alguns jogos de gameplay, eu vi alguns jogos de gameplay e falava, poxa, esses jogos não são tão polidos, né? Não são tão bonitos. Será que eu não consigo fazer algo para esses caras jogarem também? Sei lá, esses youtubers que vivem gritando aí de susto. Será que eu não consigo fazer alguma coisa que eles também possam jogar? Eu falei, quer saber, eu vou tentar fazer. Tentar fazer alguma coisa com que eles joguem. Meu objetivo era esse. Eu queria fazer um jogo para os youtubers jogarem. Basicamente era isso. E aí eu comecei, então, esse processo de criação do Colina. Eu usava o Google SketchUp, pegava lá alguns assets que eles tinham gratuitos, outros eu modelava mesmo. E aí, então, aconteceu essa produção do Colina, né? Essa primeira versão eu fiz totalmente sozinho. E aí, para minha felicidade, um dos youtubers grandes jogaram. Teve outros, mas esse aí foi mais legal, assim, que jogou o game. Eu não sei se vocês vão ouvir o áudio, eu até tirei para poder ir narrando enquanto vocês vão assistindo aí. Mas, basicamente, essa era a primeira versão do Colina. Era uma versão bem, bem simplesinha, uma versão que foi modelada por mim. Você vê que é uma movimentação padrão. Inclusive, a Unity hoje, ela é muito mais fácil você criar uma versão dessa. Na minha época, não era tão simples assim também. Não tinha tanta coisa pronta, né? Mas, enfim, Ô, Denis, deixa eu só Oi? interromper um pouquinho. Se você quiser, a hora que você quiser colocar áudio, na hora que você vai compartilhar a tela, ele aparece uma opçãozinha lá embaixo, tá? Você incluir o áudio do seu computador, aí fica a seu critério. Porque acho que se você for fazer isso agora, você vai ter que clicar no botão para parar o compartilhamento e compartilhar de novo, tá? Mas aí vê Entendi. conforme a sua Não, necessidade. acho que não precisa, não. A ideia é só mostrar mesmo um pouco visual mesmo, não tem problema o áudio, não. Ah, Mas então valeu, beleza. valeu, Guilherme. Falou. Bom, e aí então ele jogou o Colina. O jogo teve uma relevância legal no mercado. Geralmente quando o youtuber grande joga, vários outros youtubers começam a jogar também. E aí a gente colocou o jogo para Steam e a gente teve uma surpresa, né? A gente conseguiu passar no Greenlight, mesmo naquela versão mais toscona do jogo. A gente conseguiu. E a partir disso, eu comecei a tomar algumas iniciativas, né? Então, eu resolvi formar uma equipe. Eu descobri que, depois dessa primeira versão que eu lancei, era muito difícil, assim, querer fazer algo maior sozinho. Ou se eu... Enfim, no tempo, na verdade, que eu gostaria de fazer, né? Porque você consegue fazer sozinho, mas é tudo questão de tempo. O tempo vai ser muito maior, tempo investido para você fazer algo sozinho. Então, eu fui atrás, tentei formar uma equipe para a gente fazer um Colina 2 ou algo do tipo. Inclusive, eu lembro que eu fui na FATEC também, a gente começou a fazer um grupo aí para o Colina 2. Mas, assim, várias pessoas entraram e saíram. Eu fui aprendendo muito sobre essa questão de formar equipe, de gerência, de engajamento com a galera que está junto, enfim. Aprendi várias coisas nesses períodos que eu tentava formar equipes para fazer uma versão 2 do Colina. Até que consegui formar uma equipe mais estável, uma equipe que
que tinha esse interesse, assim, de, não, beleza, eu gosto de jogos de terror, né, que tinha esse mesmo objetivo de eu quero fazer esse jogo, eu gostei do formato de terror e eu quero fazer algo legal nesse formato. Então, essa equipe foi formada. A gente teve um pequeno investimento. Pra vocês terem uma ideia, a gente não tinha nenhum computador potente para fazer gráficos realistas, ou próximo disso, né? Então, a gente conseguiu um pequeno investimento que basicamente era um investimento, acho que de R$ 6.000, de um investidor anjo, que era para comprar um computador. Basicamente, o investimento era esse. A gente... E aí eu, né, obviamente, comecei a trabalhar no Colina nos tempos livres, eu e a equipe, mas aí eu falo mais por mim mesmo, eu usei noites, madrugadas, finais de semana, férias, todo o tempo que eu tinha livre, lembrando que aqui eu ainda trabalhava, né, na Unifil, então todo o tempo que eu tinha livre eu tentava no máximo possível me dedicar à construção desse jogo. Óbvio que eu tinha alguns momentos de lazer, sim, mas na maioria das vezes eu me via trabalhando no Colina de alguma forma, né? Se fosse desenvolvendo algo, fosse idealizando algo, ou indo atrás de parcerias, enfim, eu sempre estava ativamente buscando algo para o Colina. E aí a gente teve então um novo começo, né? Com essa equipe formada, com esse pequeno investimento, a gente teve condições de fazer uma nova versão do Colina, que era esse que foi um teaser que a gente fez. Esse investidor ele também conseguiu também fez esse investimento da gente ir para a BGS, então ele comprou um ticket lá de um stand indie para a gente, né, para participar da BGS, e aí a gente levou essa versão do Colina para a BGS. Já era uma versão assim, observam que é totalmente diferente da primeira versão que eu fiz. Obviamente a gente vê que como que uma equipe trabalhando junto dá diferença, né, na produção, mas não tinha muito além disso, era essa casa e o jogo era uma demo que se passava dentro dessa casa. Assim como a primeira versão do Colina, né? Então esse era o Colina Legacy, que já tinha passado para Steam, e na época a gente era Samurai Games ainda. Bom, na BGS, para quem não conhece é o João Ligeiro, ele também estuda na FATEC aí, ele foi um dos primeiros integrantes aí da Samurai Games também, ele que fez toda aquela arte, né, do Colina. E aí a gente conseguiu para a BGS. Ali atrás vocês conseguem ver o stand, que era minúsculo. Era, sei lá, 2 por 2 metros quadrados. Tinha um computador que a gente levou na mala de Ourinhos para lá, que foi exatamente o computador que a gente ganhou, conseguiu comprar no investimento, através do investimento. E aí eu lembro que nessa BGS eu fiquei hospedado na casa de alguns parentes meus que eram em Mauá, então tipo era 2 horas para chegar até o lugar do evento, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, né? Então basicamente também foi toda essa jornada aí para chegar no evento. Mas valeu muito a pena, assim, o evento, quando você está expondo lá, é muito interessante, você ganha muita visibilidade, você consegue, assim, fazer networking com pessoas, que é muito bom também, essa parte. Então, foi bem uma experiência muito legal. E aí, legal também foi que, assim, esse stand nosso tava bem isolado, assim, né? A BGS, ela tem lá o sistema deles de posicionamento e o nosso stand, ele tava muito pro canto. As pessoas não tinham um tráfego muito grande ali de pessoas. Então a gente acabava não tendo muita visibilidade ali. Mas o legal é que alguns repórteres da Ubisoft, eles descobriram o nosso stand e foram lá. Na verdade, eles estavam indo de stand em stand para ver os jogos, jogar. E aí eles jogaram o nosso jogo e a partir desse gameplay, eles elegeram o nosso jogo como um dos 5 melhores indies ali da BGS. Que pra gente, assim, foi fantástico, porque deu uma visibilidade muito boa pra gente, né, em relação a
ao nosso jogo no geral, ajudou muito nos próximos passos, né? E isso, enfim, foi algo bem marcante, assim, para o grupo em específico, porque o esforço nosso ficou claro que foi super recompensado, assim. E aí, a partir disso, a gente sabia ainda que trabalhar com jogos era essa jornada, né? E cada vez começou a ficar mais interessante essa jornada, esse desafio. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha a certeza de que, cara, é realmente isso que eu quero fazer. E aí, esse caminho, apesar de todo tortuoso aí, né? A gente viu uma luz no final do túnel. E, assim, eu passei num concurso público da ETEC para ser. Na época eu tinha ainda o cargo de profissional de TI, né? Então eu passei no concurso público da ETEC nesse mesmo cargo de TI, mas eu lembro que eu fiz em 2 lugares, um em Ourinhos e um na ETEC de Taquarituba. O de Ourinhos eu fiquei em segundo lugar, e aí o de Taquarituba eu fiquei em primeiro. Então, a pessoa que ficou em primeiro no de Ourinhos acabou assumindo mesmo. E aí eu falei, cara, então vou voltar para Taquarituba, na cidade dos meus pais lá. Um salário bom, assim, para a cidade. Então eu vou voltar para lá. Mas aí eu fiquei 3 meses, na verdade, no concurso público, né? Eu entrei, fiquei 3 meses, porque a gente conseguiu um investidor. Então, assim, óbvio, depois de toda essa exposição do Colina na BGS, a parte da Ubisoft e tudo, a gente conseguiu um investidor e aí eu larguei o cargo público. Meu pai, obviamente, ficou louco, né? Porque o cargo público para ele é o ápice assim, da estabilidade na vida. Mas, assim, não era o que eu queria, não era o que eu sonhava, o que eu almejava para mim. Então, eu falei, eu vou sair. A gente conseguiu um investidor, ele propôs um salário para a gente, um salário muito bom, ele ia pagar em dólar. A gente não ia precisar sair de casa, né? Então o home office naquela época, que hoje é algo tão comum, era para poucos, e eu tive essa oportunidade de fazer um home office já antes, fiquei 1 ano fazendo esse home office. Ele basicamente proveu tudo que a gente precisava, licenças de ferramenta, salários para toda a equipe, enfim, ele deu toda a estrutura que a gente precisava para produzir o Colina. E, além disso, ele propôs também, né, uma parte da empresa, porque no final ele era um investidor, mas ele não tinha uma publisher. Então, ele abriu uma publisher, né, lá nos Estados Unidos, ele colocou a gente como sócios da publisher, e, obviamente, o que a gente precisava era vender os direitos do Colina, né? Ele ia comprar os direitos do Colina, enquanto que a gente ia produzir o jogo e lançar ele. Ele dizia que ele apostava muito no time, né, não só no jogo, então era um time que era um time para fazer outros jogos. Então, para a gente também, assim, fazia sentido fazer essa parceria e a gente seguiu com ela. E aí o sonho, então, começou, né? Que nem eu falei, a gente saiu do cargo público, a gente começou a trabalhar full time no Projeto Colina, que foi, assim, realmente... na época a gente nem acreditava que estava acontecendo aquilo, porque a gente parecia tão impossível algo desse tipo acontecer, que realmente a gente ficou aí um bom tempo em estado de choque aí, tentando assimilar se isso de fato estava acontecendo mesmo. Mas foi um momento muito gratificante assim na minha vida. Bom, e aí esse investidor ele levou a gente de novo para a BGS. Dessa vez com uma estrutura totalmente diferente, enfim, com uma atenção muito maior, com essa estrutura mesmo, né, esse background. Ele levou a equipe inteira, a gente tinha algumas pessoas da equipe que nem se conheciam pessoalmente, ele proporcionou isso para a equipe, né, a gente se conhecer, ele pagou a viagem de todos aí para ir para a BGS em 2017. Antes dessa BGS, ele levou o jogo para PAX também, PAX East. Foi legal que lá ele fez até uma réplica da casinha, de uma parte da casa do Colina.
Eu não consegui por questões de visto, né, que não tinha sido aprovado para ir para lá. Mas assim, o pessoal que foi falou que foi muito interessante. Era uma casinha que você, dentro dela, meio que era era a cozinha do Colina dentro da casa, né? Então foi uma experiência bem legal. Mas, obviamente, eu vou mostrar algumas fotos aqui, né, de como era o stand. Foi assim, realmente chamou muita atenção. Tem coisas que funcionaram, tem coisas que eu acho que não funcionaram. Depois, quem quiser conversar comigo, a gente pode falar mais sobre isso. E aí a gente fez o lançamento do Colina, então. Aquela versão toda tosquinha que eu iniciei sozinho, né? Virou essa casa aqui, esse jogo, que eu tenho muito orgulho de ver assim hoje e falar, poxa vida, não acredito que a gente conseguiu criar um jogo assim. Nosso foco sempre foi mirar alto, a gente queria fazer algo que fosse minimamente um padrão AAA. É óbvio que é quase impossível você conseguir chegar a isso hoje. E esse tipo de jogo fica muito datado, né? Então vai passando o tempo, ele vai ficando cada vez mais datado. Mas é algo que a gente estava mirando e a gente estava buscando. Mais algumas imagens aí do jogo. Mas aí, a vida é a vida, né? Então o jogo foi lançado e a sociedade foi finalizada. Um pouco aí, assim, dessa questão da sociedade, é porque quando a gente tem uma equipe, a gente tem que ter coisas muito bem estabelecidas dentro da equipe, a gente tem que ter cargos muito bem estabelecidos, a gente tem que entender muito bem como cada um funciona, né? E aí, no fim, a gente não entendia muito bem. Existiram alguns conflitos internos, existiram, enfim, vários fatores aí, do lado de publisher também, inexperiência nossa, principalmente, né? Afinal, a gente cresceu de uma forma extremamente rápida, a gente não tinha background, a gente não tinha, por exemplo, uma estrutura que vocês hoje do curso de jogos estão tendo, a gente não tinha. Então, no final, era tipo, aquela história, né? Era tudo mato na época e eu fui só cortando o mato. E a gente vai descobrindo com os erros, não tem como. Então, a inexperiência, não só minha, mas de toda a equipe, a inexperiência da publisher, levou esse final dessa sociedade. E aí cada membro foi para um lado, então, né? E aí, obviamente, quando a publisher decidiu finalizar os contratos, os direitos do Colina já não eram mais meus, porque obviamente a gente vendeu, principalmente eu vendi toda a propriedade intelectual do Colina para a publisher. Hoje a publisher ainda existe, a Chance Six Studios, mas o jogo já não é mais meu. Assim, então eu olho, tenho muito orgulho dele, mas o jogo eu não respondo por ele mais, né? Sempre a Chance Six que vai responder por ele. Mas isso foi ótimo para a experiência, foi ótimo para aprender muito sobre vários aspectos. E aí eu consegui, então, entrar numa nova empresa, que foi a Aquiles Game Studio. Bom, a Aquiles, não sei se todos conhecem, ela é uma das maiores empresas de jogos aqui do Brasil. Eu entrei lá como produtor de arte. Eu trabalhei, então, na área especificamente de arte da Aquiles, né? Um produtor, ele é um cara que ele não... Ele meio que orquestra o que está sendo feito. Então, ele vai auxiliar o time a chegar nos milestones dele, as entregas que eles precisam fazer, ajudar em toda essa etapa. Como produtor de arte, eu trabalhei no projeto Looney Tunes, então eu tinha um contato direto com a Warner Bros. Lá dos Estados Unidos, né? Tinha um artista lá que estava sempre em contato com a gente, porque ele tinha que validar toda a arte que era feita, se estava nos padrões da Warner, porque ela tinha que estar impecável, ela não podia... Se tivesse um traço fora do lugar, os artistas tinham que refazer, porque era a IP dos Looney Tunes é uma IP muito forte, né? Então eles não podia estar nada fora dos padrões. E aí eu era esse cara do meio de campo, eu pegava o material, o trabalho que os artistas faziam, repassava para a Warner, negociava com eles, né? Via tudo que era de interesse, assim, de mudança, ou, enfim, se o prazo não dava para fazer todas aquelas mudanças, eu tinha que negociar, falar, olha, não dá para fazer essas mudanças, a gente tem um prazo para entregar os personagens, o que a gente pode fazer aqui? Enfim, a gente ia negociando.
o artista da Warner, ele era um cara muito, assim, muito antigo, é um cara muito... gostava muito dos desenhos mais old schools dos Looney Tunes, não tão sei lá, os da época de 90, ele era dos mais antigos. Então, o Pernalonga mesmo, ele tem várias versões, né? E aí, ele gostava uma das primeiras versões, enquanto que o jogo buscava uma versão mais atual, que é essa que tem aí. Então, assim, foram diversas conversas, vai e voltas, para chegar aí nesses personagens. E aí, eu tava sempre no meio, do Pernalonga especificamente não, mas eu tava no meio de campo aí de outros personagens que foram criados aí pelo time da Aquiles e em parceria com a Warner. E aí tinha a Scopely também, né? Que tava, então, na verdade, era uma tríade aí. Tinha a Aquiles, a Warner e a Scopely. A Scopely queria fazer o mais rápido possível, porque afinal eles precisavam lançar personagens para ganhar dinheiro. A Aquiles queria fazer o jogo, os artistas, né? Queriam fazer a identidade deles, trazer um pouquinho dos traços deles. E a Warner queria que fosse exatamente do jeito que era, sei lá, 30 anos atrás. Então, tinha sempre que ter esse processo de negociação ali entre essas três forças para conseguir fazer as coisas andarem. E aí, obviamente, eu mudei para Porto Alegre, fiquei 1 ano lá, mas aí eu descobri que a parte de produção, né, ser um produtor, não era muito bem o que eu queria. Eu descobri que tinha outras áreas, né, entrando naqueles, eu comecei a ver um outro mercado, comecei a descobrir outros cargos que existiam na área de jogos, e aí eu descobri que, cara, não é produtor que eu quero ser. E aí, enquanto eu estava na Aquiles, eu recebi uma proposta da Gazeus Games. A Gazeus Games, ela é uma empresa que não é tão... não tem jogos tão relevantes no mercado. Deu uma água aqui. Ela é uma empresa que não tem jogos tão relevantes no mercado, do ponto de vista de jogos legais de se jogar, né? Como um jogo que tem uma IP do Looney Tunes, ou um jogo de tiro que nem era o Ballistic da Aquiles. Mas é uma empresa que me deu a oportunidade de migrar de área. E migrar de área no mercado de jogos é mais difícil que você entrar no mercado de jogos, para ser bem sincero. Eu até vou falar sobre isso depois, mas migrar de área, ele requer, assim, basicamente você quase que começar do zero algumas coisas. E aí a Gazeus me proporcionou essa possibilidade de migrar de uma área de produção para uma área de produto. E aí, basicamente, é por isso e só por isso que eu saí da Aquiles e fui para a Gazeus. Porque por qualquer outra questão, com certeza eu continuaria na Aquiles, sabe? É uma empresa que até algumas pessoas falam, poxa vida, é o sonho de muita gente estar trabalhando na Aquiles, por que você saiu de lá? Muita gente sai da Aquiles para ir para fora do país, e só sai de lá quando tem uma oportunidade para fora. Mas como eu queria mudar, fazer essa migração de cargo, eu acabei pegando essa proposta da Gazeus. Então, assim, os jogos da Gazeus, eles são jogos que eles não são relevantes para um público mais jovem, mas eles são muito relevantes para um público mais velho, sabe? Então, eles têm o jogo de dominó, de buraco aqui no Brasil. Eles têm Euchre e Spades, que são jogos muito grandes nos Estados Unidos, né? A maioria deles são jogos clássicos, com exceção do Led Zeppelin, que é um jogo estilo batalha naval. Ele é muito... Ele tem uma pegada de Clash Royale com Clash of Clans. Para quem conhece esses jogos, ele é um jogo estratégico, mas ao mesmo tempo você joga contra outra pessoa em tempo real. Então é um jogo assim um pouco mais competitivo. Eu acho que o Led Zeppelin é o que está mais próximo hoje do público, né, que é a gente, que é mais jovem. Falo a gente porque apesar de não ser tão jovem, eu gosto muito desse estilo de jogo. Então, assim, mas de qualquer forma, a Gazeus me proporcionou isso. Então, eu fiz essa migração de cargo, comecei a trabalhar com um produto, né? Quando a gente começa a trabalhar com produto, a gente começa a ver os jogos de uma outra perspectiva. Não é só a produção, mas é como aquilo se comporta no mercado, como vender aquilo, o que faz do jogo ser atrativo o suficiente para o seu público, o que faz do jogo ser atrativo o suficiente para uma pessoa que vai comprar o jogo ou para uma pessoa que vai jogar o seu jogo de graça, mas como que você monetiza o jogo em cima disso. Então eram várias outras questões que eu não tinha conhecimento e eu queria ter esse conhecimento. Então esse cargo me proporcionou ter esse conhecimento. Hoje, assim, eu posso dizer que eu conheço o desenvolvimento desde jogos para computador, PC, até jogos mobile e como monetizar eles. Ainda tem algumas áreas que eu ainda não conheço muito bem, que eu quero conhecer, que é o mercado de consoles,
que é o marketing do jogo. Hoje eu estou estudando muito sobre marketing, principalmente a Gazeus está me ajudando muito com isso, a entender como vender seu jogo, porque não é só fazer o jogo e lançar ele, você tem que saber vender ele, né? E vender ele não é só colocar numa loja, tem todo um processo por trás disso, e é isso que hoje eu estou cada vez me especializando mais, em como vender o seu jogo. Então, esse foi um dos motivos, né? E aí, obviamente, a Gazeus ela fica no Rio de Janeiro, com muito medo, né? Com mão no coração, mudei para o Rio de Janeiro, mas foi uma ótima mudança. Hoje, minha qualidade de vida mudou muito aqui. Salário também, obviamente, ajudou, né? O salário de gerente de produto é um salário maior do que o de produtor. No caso, assim, porque eu era pleno lá, que eu sou sênior, então isso ajudou muito também. Enfim, hoje eu estou aprendendo muito e estou muito feliz aqui. Então, assim, foi uma migração que foi acertada assim, na minha carreira. E aí, tá bom, Denis, mas e esses tais mitos e verdades, né, que você falou? Beleza, eu contei toda a minha história aqui, vamos saber o que são esses mitos, então. Aí primeira frase, né, que eu quero trazer aqui eu vou sair da faculdade e vou conseguir um trabalho em uma empresa de jogos. Acho que isso pode ser meio clichê, mas a gente sabe que é um mito. Eu não vou sair da faculdade e conseguir um trabalho numa empresa de jogos, porque a faculdade em si não quer dizer nada. Ela te dá uma base, e hoje a FATEC eu vejo que ela te dá uma base assim fenomenal, do ponto de vista de, cara, que estrutura você precisa ter, sabe? O que você precisa saber, minimamente. Mas o que de verdade você precisa ter é um portfólio. E aí, assim, esse portfólio, ele precisa ser algo que seja interessante para uma empresa que vai estar te avaliando. Aí, bom, beleza, então tem que ter um portfólio, né? Então tem que fazer o maior número de jogos possíveis para ter um portfólio, né? Você tá me falando que tem que ter um portfólio, é isso, certo? Não, isso é um mito também. Você não precisa fazer o máximo de jogos possíveis para você ter um portfólio. As empresas de jogos, elas não procuram quantidade de jogos que você fez. Elas procuram qualidade. Se você olhar a minha própria história, não tem muitos jogos lançados. Mas já tem um jogo que foi super relevante, que é o Colina. Então eles olham muito mais assim, cara, que trabalho que você fez e qual é a qualidade desse trabalho perto da quantidade. Então, a qualidade, se você lançar 2 jogos com uma qualidade muito boa, eles têm um apelo de mercado muito maior do que a quantidade de jogos que você faz, sabe? Não adianta nada você fazer vários jogos que não estão bem polidos. Isso as empresas não avaliam tão fortemente. Eles vão olhar se você é um programador, a qualidade do seu código, se você é um artista, a qualidade da arte que você fez, se você é um produtor, aí sim talvez a complexidade do projeto que você ajudou a produzir. Então tem toda essa questão. Ele vale muito mais então a qualidade do que a quantidade. E aí tem gente que pensa, né? Bom, eu tenho que formar minha própria equipe para fazer um jogo de qualidade. Não, isso é mito também. Você não precisa ter a sua própria equipe, tá, para fazer um jogo de qualidade. Na verdade, você não precisa nem ter um jogo lançado, tá? Para você ter um portfólio de qualidade. Às vezes você pode ter um portfólio individual e ele também funciona muito bem. Você hoje tem, por exemplo, artistas, eles podem se dedicar a vários nichos de mercado, né? Você pode estar se especializando em modelagem 3D, ou modelagem de ambiente, ou shader. E você pode ter um portfólio individual que funcione, não necessariamente é um jogo. Ele pode ser ou uma experiência interativa, ou ele pode ser simplesmente vídeos que mostram ali o que você foi capaz de produzir. Se você é um programador, você pode ter uma IA que você desenvolveu, ou algo muito simples, mas que tem uma complexidade de código maior. Então, não precisa ser necessariamente um jogo para a gente considerar que um portfólio tem qualidade. É que, obviamente, na nossa área é muito mais legal você ter um portfólio que é um jogo, né? Porque, afinal, você não quer só que empresas avaliem, você quer que pessoas joguem, que pessoas conheçam o seu trabalho. Então, aí a gente une as duas coisas, né? Isso motiva a gente a fazer um portfólio de qualidade quando a gente termina um jogo. Mas isso não quer dizer que obrigatoriamente você tem que ter jogos lançados. Se você pegar a história, por exemplo, do Rafael
Grassetti, né, que tá no God of War, trabalha no God of War, então ele tá na Sony. Ele ficou praticamente um ano trabalhando no portfólio dele e não fez jogos, ele trabalhou no portfólio, ele é um artista e ele focou nisso, em fazer um portfólio individual dele. Então é muito sobre os caminhos que você vai seguir, né? Então é um mito falar que você precisa ter um jogo de qualidade. Na verdade, o portfólio ele funciona muito bem também. Tem que dominar todas as áreas de desenvolvimento. Tá? Isso é mito também. Você não precisa saber de todas as áreas. Você não precisa dominar modelagem 3D, programação, shader. Você não precisa dominar isso. Então, assim, foque na sua área, não saiba, mas saiba o mínimo das outras, né? Eu acho que isso é uma grande coisa também. Se você tem uma linha que você gosta, foca nela, com certeza. Se especialize nela, seja muito bom nela, mas saiba um pouco das outras também, porque hoje as áreas elas são muito interligadas, né? Então, por exemplo, um cara de áudio que gosta muito dessa área de sound design, ele tem que saber um pouquinho de programação, o mínimo possível, para conseguir implementar suas ferramentas ali, conseguir colocar algumas coisas, alguns pontos para tocar no jogo, enfim, algumas chamadas, né? Por mais que algumas empresas tenham já, enfim, tenham até plugins que auxiliem nisso, você saber, ter noção, conhecimento mínimo de algumas dessas áreas te ajuda muito, muito mesmo. Te deixa menos dependente de outras áreas e hoje as empresas elas também gostam disso, sabe? De você ter um pouco mais de independência para fazer algumas coisas. Isso não quer dizer que você vai ter que criar com a programação uma nova engine de áudio dentro da Unity ou coisa do tipo. Não é isso. É só você realmente, cara, eu não preciso de um programador para fazer as chamadas básicas que eu preciso saber aqui para tocar esse áudio. Falando de áudio, né? Mas isso envolve parte de arte 3D, de 2D, enfim. Tem, por exemplo, tem um cara da Aquiles que eu trabalhei, que ele manja muito de Photoshop. E aí ele aprendeu até a fazer alguns scripts de automação para o trabalho dele ser mais otimizado. Então, ele fazia lá um desenho, colocava nos padrões que precisava fazer, e aí ele gerava aquela automação, e essa automação gerava várias imagens de vários tamanhos diferentes, que tinham, e já colocavam dentro da pasta do projeto, que era referente a esses ícones, né? Por exemplo, que iam ser aparecidos. Então, por exemplo, o ícone de skill, ele tinha o tamanho que ia aparecer dentro da tela de gameplay, tinha o tamanho que ia aparecer dentro da tela de status, tinha o tamanho que ia aparecer dentro da tela de descrição da skill. E aí, para ele não ter que redimensionar todos esses skills, e geralmente um personagem tinha 5 skills, para não ter que fazer tudo isso manualmente, porque ia ser 5 vezes, 3 vezes mais as pastas que ele precisava colocar, ele fez uma automação que gerava tudo automático e jogava nas pastas para ele. Então, o trabalho que ele precisava fazer era só fazer a imagem, colocar nos padrões que precisava essa imagem e gerar essa automação que ele mesmo criou no Photoshop lá. Então, assim, não é que você tem que dominar, mas você saber um pouco de outras áreas vai assim, te ajudar muito em alguns aspectos dentro da indústria. Outra coisa, né? Preciso ter o inglês fluente. Essa é uma polêmica, né? Isso é mito também. Você não precisa ter um inglês fluente. O inglês fluente, o que é? Aquele cara que sabe falar perfeitamente, tem uma pronúncia perfeita de uma palavra ou de uma frase, enfim, ele consegue falar tudo perfeitamente, entende tudo perfeitamente. Tudo isso depende muito do seu cargo, tá? Então, por exemplo, você não precisa ter um inglês fluente para entrar no mercado de jogos hoje. É bom você saber o mínimo, né? Saber ler e escrever. Eu acho que isso é bom porque te ajuda a achar conteúdos na internet. Enfim, tem muita coisa em inglês que tem mais valor hoje do que não mais valor, mas que você consegue achar muito mais fácil coisas em inglês do que em português. Eu mesmo, sempre que eu tenho uma dúvida de alguma coisa, eu procuro primeiro em inglês, porque geralmente em inglês o conteúdo está mais... É um conhecimento global, geralmente, em inglês, né? Enquanto que a gente procura em português, a gente tem conhecimento só no Brasil, ou em alguns outros países aí que falam português. Quando a gente procura em inglês, a gente procura pessoas que estão compartilhando um conhecimento global. Então, é o mundo inteiro falando sobre aquilo,
e geralmente tende ao que você acha sobre aquilo ser um conteúdo mais evoluído, um conteúdo que é mais rico. Mas isso não quer dizer que é obrigatório você saber disso para trabalhar na área de jogos. Mas é óbvio que se você começa a ter cargos um pouco mais de liderança, cargos que exigem uma comunicação maior, como um cargo de um produtor ou um cargo de um lead, né? Enfim, de um líder técnico, algo do tipo, você obviamente vai precisar saber se comunicar em inglês. Mas ainda assim não precisa ser fluente. O meu inglês não é fluente, mas eu consigo me comunicar, assim. Obviamente eu não falo todas as palavras de forma perfeita, mas é o suficiente para conseguir me comunicar e fazer com que as pessoas me entendam. Então acho que isso já é um grande ganho, assim. É mais... Então, assim, inglês fluente é misto também, você não precisa ter ele fluente. Entrar no mercado de jogos é muito difícil, só que é mito também. Difícil é relativo, né? Então, subir uma escada pode ser difícil para uns e não tão difícil para outros, ou muito fácil até para outros. Uma pessoa que anda de cadeira de roda, às vezes pode ser um desafio da vida subir uma escada. Enquanto que para gente que é saudável, né, para pessoas saudáveis, é muito simples. Mas, por outro lado, se a gente está falando de uma escada do ônibus, que tem um elevador, isso já não é mais tão difícil para quem tem cadeira de rodas. Então, o difícil é muito relativo. E aí, o que eu falo sobre se é difícil ou não, é por que eu acho que isso é um mito. Porque a partir do momento que ele exige dedicação. E a partir do momento que você se dedica, isso não é mais difícil, sabe? Essa visão de difícil, ela deixa de existir. E aí, com as dicas que eu estou dando para vocês aqui, vocês vão entender que não é difícil. Exige uma dedicação, e aí o mercado de jogos procura profissionais que têm algo para mostrar. Então, de novo, voltando da conversa do portfólio, você tendo um portfólio, seja ele um jogo lançado, um jogo de qualidade, ou um portfólio que não é um jogo, mas que traz insumos para alguém avaliar você e falar, não, beleza, esse cara entende do que ele está fazendo, você, cara, já tem mais de meio caminho andado, sabe? Porque as empresas, elas estão procurando profissionais, elas estão em busca de profissionais de várias áreas, estão procurando programadores, elas estão procurando artistas, estão procurando pessoas, game designers, pessoas de áudio, eles procuram todos, sabe? E não é só no Brasil, fora do Brasil, muito mais até. Mas aí falando do Brasil, as empresas estão crescendo no Brasil, elas estão expandindo. A gente tem grandes unicórnios, né? A Wildlife, por exemplo, uma empresa de jogos mobile que está se destacando aí mundialmente. E você pode ter certeza que ao longo do tempo mais empresas como essa vão surgir. A própria Gazeus mesmo está expandindo. Então existe demanda, existe procura por esses profissionais. A diferença só é que a qualidade dos profissionais que saem das faculdades, enfim, ou os portfólios profissionais não estão batendo com o que essas empresas estão procurando. Então, não é difícil, é você entender qual é a distância que está do que eu tenho para o que esses profissionais procuram. A partir disso, você já sabe muito claramente, e aí vai exigir sua dedicação para atingir esse nível do que eles procuram. Então, não é difícil, é uma questão de dedicação. Eu acho que todos que estão assistindo essa palestra têm essa capacidade. Ninguém tem uma limitação forte que vai impedir vocês disso, sabe? Então é muito mais a dedicação de vocês mesmo. E aí, por último, saiba onde você quer chegar. Essa é a verdade que eu queria falar para vocês. A gente saber onde a gente quer chegar é o mais importante de tudo. Quando eu comecei o Colina, eu sabia exatamente onde eu queria chegar. Eu sabia que eu queria ter um jogo lançado. Primeiro, para YouTubers jogarem ele. Uma vez que eu lancei, eu fui atrás dos YouTubers, insisti, fiz com que eles jogassem, eles conseguiram, eles jogaram. E aí, depois disso, eu falei, não, agora eu quero fazer uma segunda versão do Colina, mais bonita, com mais gente. Eu sei que eu vou precisar. Consegui também, porque eu tinha muito claro para mim o que eu queria, onde eu queria chegar. E eu acho que a maior dica e a maior verdade que eu trago para vocês é isso. Saiba onde você quer chegar. Tem um objetivo e tem um plano para atingir esse objetivo. Acho que isso é mais importante. Se o meu objetivo é trabalhar, sei lá,
numa Sony, beleza, esse é o seu objetivo. Quebre ele em objetivos menores e trace plano para ele. Comece de agora, de onde você está, até onde você quer chegar, e comece a traçar alguns planos para isso. Como você vai atingir ele. Pode ser planos pequenos, não precisa ser objetivos pequenos inicialmente, não precisa ser objetivos grandes. No Colina mesmo, eu não comecei fazendo um jogo AAA, não comecei a fazer um novo Silent Hill. Comecei a fazer um jogo com as ferramentas que tinham à minha volta, que eu pudesse basicamente assustar um youtuber. No final foi esse o meu primeiro objetivo. Se você parar para pensar, é um objetivo muito simples. Então, coloque objetivos simples. Coloque seu objetivo maior, obviamente, né? Você trabalhar numa Sony, enfim, qualquer outra empresa que você queira, ou até ter sua própria empresa, né? Se o seu objetivo não é trabalhar para os outros, é ter a sua empresa, criar os seus jogos. Mas coloque seu objetivo, coloque objetivos menores, em como você vai atingir eles, coisas que você olha assim, sei lá, em um mês eu consigo fazer isso, sabe? E aí você vai começar a ver o progresso. Eu sempre que eu ia trabalhar no Colina, eu colocava o meu objetivo do tipo, tá, agora o próximo passo é fazer isso. O próximo passo agora é fazer isso. Não muito lá na frente, é muito curto mesmo, curto prazo. E aí isso, sempre que na minha vida, óbvio, eu não sou perfeito, eu já coloquei objetivos grandes que eu não consegui atingir. Recentemente eu comecei uma equipe e a gente não conseguiu atingir os objetivos que a gente queria. Isso está me fazendo refletir e ver, pô, por que será que a gente não conseguiu? Então, assim, não quer dizer que a gente vai acertar sempre, tá? E eu não sou perfeito. Mesmo agora, eu erro ainda. E o mais importante é a gente olhar e falar, cara, então vamos voltar aqui. Eu tô seguindo a minha própria regra? Não, não tô. Então deixa eu voltar e vamos fazer de novo isso. Então é isso. Coloca objetivos pequenos que sejam alcançáveis e tenha um plano para ele. E esses objetivos, eles vão ser o seu plano a longo prazo, né? Para chegar ao seu objetivo final, esses pequenos objetivos. Então, acho que é isso. Saiba onde você quer chegar. Essa é a grande verdade. Porque se você souber, tudo fica muito mais fácil. Você vai olhar lá na frente e falar, bom, é lá que eu quero ir. Se tiver uma coisa que está desviando daqui, você fala, cara, eu nem vou investir meu tempo nisso, porque não é isso que eu vou, não é para esse caminho que eu tô indo. É para o outro, é para esse lado daqui, ó. Então, quando você tem esse objetivo, você sabe que é ele, você sabe onde você quer chegar, as coisas ficam muito mais fáceis para você. Você consegue falar não para as coisas que não fazem sentido para você, você consegue se dedicar ao máximo para as coisas que fazem sentido. Bom, e aí o bônus que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Como eu disse, eu tenho um carinho muito especial pela FATEC e eu tenho percebido que muitos profissionais que saem do mercado hoje, eles saem cada vez com uma qualidade melhor, sim, mas ainda falta algo. Então, eu tomei a iniciativa, conversando com o Guilherme, de criar um server no Discord para os alunos que vão saindo dos módulos, né, 5 e 6, para fazer uma espécie de... É uma mentoria, mas uma mentoria mais light, porque, obviamente, assim, eu não vou conseguir me dedicar 100% a vocês, mas é um canal que eu quero ter de comunicação para a galera que está saindo da faculdade ter uma ponte e eu poder dar dicas, enfim, ver portfólio, ajudar de alguma forma, com dicas principalmente, vocês a saírem mais preparados, sabe? E não adianta você chegar no último dia da faculdade e falar, bom, beleza, e agora, o que eu faço? Eu acho que isso é um processo que vem antes. Eu acho que um ano antes, vocês se preparando, é o suficiente para formar profissionais que são super competentes para o mercado. E aí, assim, a ideia desse server não é tipo, como que eu faço isso em programação, ou como que eu faço isso em arte. É mais para ajudar realmente com objetivos, com visão de mercado, com visão de produto, coisas que hoje a gente não acha, por exemplo, em conteúdos na internet. Então, o que for de, sei lá, como resolver esse problema de programação, como resolver esse problema de arte, como abrir isso na Unity, aquilo, acho que isso, cara, você acha a rodo na internet, português, inglês, mas tem coisas muito pontuais e que a gente só aprende quando a gente está no mercado mesmo,
E é esse tipo de valor que eu quero trazer, sabe, nesse server. É dar feedback em projetos, né? A gente falou ali, qualidade é maior que quantidade. É ajudar a vocês a atingir essa qualidade, se o seu objetivo é isso. Enfim, é realmente fazer essa mentoria na medida do meu tempo possível, né? Meu tempo ele não é tão grande, mas eu vou sempre tentar ajudar da melhor forma possível, porque eu tenho esse carinho muito especial pela FATEC. E eu quero ajudar essa galera aí que está saindo do curso a ter uma chance, né, maior no mercado de trabalho. Então, basicamente, esse é o bônus que eu queria trazer para vocês. Depois, quem tiver interesse, procura o Guilherme, a gente vai ver como vai ser a melhor forma de estruturar isso. E aí eu coloquei aqui dos módulos 5 e 6, porque eu acho que é o momento certo de começar a olhar para isso, sabe? É o momento certo de começar a falar, cara, eu já decidi o que eu quero, sabe? Eu já tenho eu já sei onde eu quero chegar, já sei quais são meus planos. E aí eu acho que aqui começa a gerar essas questões, e aí você começa a construir o que você quer. Isso acho que ajuda muito. Se eu tivesse isso na época que eu estava na faculdade, cara, ia mudar muita coisa, sabe? Talvez eu... Não é que eu não tivesse feito colina nem nada disso, mas talvez muita coisa durante o colina tivesse sido muito diferente. E aí a minha ideia é mais essa, é ajudar talvez com dicas aí de gestão de equipe, dicas com produto, dicas com jogos, talvez fazer parcerias, né? De repente tem alguém um investidor, vale a pena a gente conversar e fazer algo junto, enfim. A proposta é mais a gente se conversando, descobrindo e, enfim, a gente trocar experiência. Eu tenho certeza que isso não é algo só que eu vou passar conhecimento, mas tenho certeza que eu vou aprender muito também. Eu acho que quando esse tipo de troca é um ganha-ganha, e essa é a minha proposta. Eu sou uma pessoa que sempre gosta de aprender. Vocês viram que estou sempre aprendendo, e a minha regra é que não existe um lugar certo para se aprender coisas. Eu acho que o aprendizado vem de qualquer lugar. Ele vem desde de grandes profissionais da indústria até pessoas que estão acabando de sair da faculdade. Eu acho que isso é muito de mim, sabe? É dessa humildade que eu tenho de falar, cara, eu gosto de aprender com todo mundo. Então, eu quero que isso seja não uma coisa esse server seja não algo do tipo, Denis, ensina a gente, mas não, Denis, vamos trocar conhecimento aqui? É mais isso, tá, gente? Bom, muito obrigado. Esse é o meu LinkedIn, para quem tiver interesse em adicionar. E o meu Instagram, se alguém quiser me seguir. Não tem muita coisa que eu posto lá, eu quero no futuro começar a postar algumas coisas a mais aí. Não gosto de postar minha vida, se eu postar coisa vai ser mais sobre meus trabalhos, em coisas que eu estou fazendo. Mas enfim, essa é a minha mensagem que eu queria trazer para vocês. Tenham foco, espero que eu tenha de alguma forma tocado aí o coração de vocês, colocado uma sementinha aí de motivação também. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Denis, obrigado mesmo, cara, pela sua fala. Daqui a pouco a gente vai abrir para algumas perguntas aqui. Aliás, já tem uma, né? Uma pergunta aqui do Eric, né? Não dá para encaixar o quarto semestre nesse server, não? A gente vai conversando, Eric. Eu vou conversar com o Denis aqui, ver o que a gente consegue. A gente quer focar realmente mais nos semestres finais, né? Que é o pessoal que já está ali perto já de sair, né? E é bacana que como vocês viram na palestra, né, o Denis tem muita experiência aí recente, né, para compartilhar, né? E aí eu fico muito feliz, gente, que a gente tem conseguido aí ao longo dos anos, tanto em Game Fest quanto Semana de Tecnologia, a gente tem conseguido trazer assim nomes, referências aí no mercado de games, e o Denis hoje ele é uma referência, tá? E é da FATEC Ourinhos, né? Então, os professores que estão aqui na sala aqui com a gente, foi nosso aluno, gente. Foi nosso aluno aí. Né? Então, dá gosto de ver, é muito legal de ver isso. E eu acho que é muito legal também para os nossos alunos, eles, com certeza, Denis, eles se identificaram com você, porque eles estão passando isso hoje, né? Essas incertezas, tem que pegar lá uma van para ir para a faculdade,
e eu não sei ainda se é isso que eu quero, não sei se realmente é essa carreira, e aí meu pai e a mãe falam uma coisa, meus amigos falam outra. Então, realmente, com certeza eles estão aí, eles logo no começo da sua fala, eles já se viram muito deles aí no que você passou, né? Então eu acho assim que, pô, foi demais assim a sua palestra, foi muito legal, né? Tem uma frase bem clichê assim que me passou logo no começo assim que você falando que é quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, né? Você foi lá e arrumou um jeito, você quis, você e não é só o querer, é você ter passos diários para fazer, né? Porque querer todo mundo quer, na verdade. Mas você tem que ter essa disciplina de pô, todo dia fazer um pouquinho. É o que você falou, você não pensou já, eu quero fazer o Silent Hill. Não, o que eu consigo fazer para as próximas semanas? Eu consigo fazer esse pouquinho aqui. E realmente ter essa. Porque se você pensa só num alvo grande demais, você fica muito ansioso e essa ansiedade ela pode te atrapalhar, né? Fazer, mas eu não consegui ainda, eu quero chegar nesse resultado. À medida que você faz o que você falou, de colocar em planos menores, em alvos menores para você atingir um, um objetivo maior, você vai tendo uma sensação de realização, né? Ah, eu consegui cumprir esse pedacinho aqui, pô, legal, curti. Você vai tendo aquela tranquilidade que, pô, tô conseguindo fazer, né? Do que você já colocar um alvo muito, muito grande, né? E uma outra coisa, você também mencionou sobre a questão de portfólio, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem conversado com os alunos para desde o começo, da faculdade mesmo, eles já irem fazendo esse portfólio, né? Às vezes os trabalhos que eles fazem durante o curso, as game jams que eles participam, isso já pode ser ali um portfólio do que ele esperar lá para o fim, depois que ele terminou o curso, agora que eu vou fazer meu portfólio, né? Então isso já pode ser antecipado, né? Você também falou, eu achei muito legal, a tua carreira é uma coisa muito interessante, né? Porque você fez muitos caminhos. Você foi para um lado de TI mais digamos, mais comum, né? Que é de sistemas, que é de suporte. Depois você foi para a ETEC, né? Quer dizer, você teve várias áreas de atuação aí, e isso acontece mesmo. Às vezes não é o. Nós temos vários alunos que terminaram a faculdade e às vezes não foram direto para a área de games, foram para a área de games depois. A gente tem até um aluno aqui que estava, um ex-aluno nosso, o Giovanni Silva, ele está assistindo no Face aqui, né? E ele mesmo, acho que faz um ano que ele terminou o curso, ele está trabalhando com desenvolvimento de sistemas numa empresa em Maringá, que é a Cooper, né? Mas eu vivo trocando ideia com ele e ele tem vários projetos na área de games que ele tem pensado. Então, às vezes ele foi para essa área de sistemas agora, que é o que a gente não pode desprezar, né? É uma área que dá oportunidades também. Enfim, É o nosso ganha-pão, né? Eu acho que assim, enquanto você não ganha dinheiro, aliás, enquanto você não faz jogos, tem que ganhar dinheiro. exatamente, Tentar de alguma exatamente, forma. né? E aí o grande questão é você entender que, cara, vai acontecer, sabe? Isso é uma realidade grande. A gente não tá, por exemplo, no Canadá, que a galera sai de lá e já tem, sei lá, 200 empresas ou mais de jogos que você vai ser assediado para ir trabalhar para elas. E aqui você pode ser assediado. A verdade é essa, que existem quase, vamos dizer que existem tantas propostas, mas existem muitas propostas de trabalho no Brasil para jogos. A diferença é que às vezes a gente não está conseguindo fazer o link do que eu sei ou do meu conhecimento, do que eu posso mostrar com que as empresas estão buscando, né? Então, eu acho que existe esse elo perdido e de alguma forma eu estou tentando reatar, porque eu acho que essa é a grande questão. Eu dei uma olhada assim no geral, né? E, cara, a grade tá excelente do curso de jogos, tanto para quem é novo, para uma grade mais antiga, é muito mais do que eu sequer poderia imaginar quando eu entrei na faculdade, sabe? Então, é muito mais sobre você entender o que as empresas buscam hoje. Então, se você está trabalhando, você precisa ganhar dinheiro, está trabalhando, se o seu objetivo é começar a trabalhar e ganhar dinheiro com jogos, então começa primeiro a entender o que essas empresas buscam, fala, cara, eu vou construir meu portfólio, sei lá, para essa empresa aqui. E aí, uma vez que você construir esse portfólio para essa empresa, batata. Ela vai olhar muito mais, sinceramente, para sua
pro que você construiu e a complexidade do que você construiu, do que talvez para assim, para quantidade, ou enfim, eu acho que é muito do quão complexo é o que você fez e também do que a empresa precisa de você, né? Então, minha dica é, cara, olha, abre o LinkedIn, começa a olhar a descrição de vaga. Primeira coisa, né? Que nem eu falei, primeira dica. Pensa onde você quer chegar, pensa o que você quer ser. A partir disso, abre o LinkedIn, começa a olhar vagas de trabalho disso que você quer ser e vê o que eles pedem nessas vagas, né? Quais são os requisitos, quais são as enfim, as atribuições que esse cargo vai ter, quais são as funções que você teria dentro dessa empresa, e começa a estudar isso, porque isso vai ser, na verdade, o que vai ter que ser o seu portfólio. Se o que tem no seu portfólio bate com o que a empresa procura e precisa, é só uma questão de, cara, eu tenho experiência com isso ou não. A maioria das empresas, cara, não tá ligando se você tem experiência a mais, sabe? Eles só estão procurando se você sabe fazer o que eles precisam que você faça. Porque a experiência eles estão dispostos a dar para você. Então, é isso. Se der o match do que a vaga pede com o que você sabe fazer, é o fundamental, assim. Mas a primeira coisa é você saber onde você quer chegar. Porque daí você vai olhar para a vaga certa, para o cargo certo, e começar a estudar as coisas certas para sua carreira, para sua vida. Beleza, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta aí para fazer para o Denis? Na verdade, acho que ninguém fez pergunta ainda, né? Então é a hora. Aproveitem. É toda hora que o Denis tem esse tempo aí para dedicar para a gente. É um cara ocupado, hein? Aproveita a chance. Nenhuma pergunta, gente? Vamos lá. Nossa, tem uma pergunta gigante aí, ó. Não, na verdade não é uma pergunta. É o Murilo que tá falando aí, ó. Lembro quando o Denis foi dar uma palestra lá na minha ETEC, ó aí, Denis. Inclusive o pai dele dava aula lá em Piraju, onde ele mostrou para nós a demo do Colina, né, que na época estava em desenvolvimento ainda. Aquela palestra foi basicamente o motivo pelo qual eu estou na Fatec Ourinhos hoje em dia e só tem... Olha aí que da hora, Denis. Olha, pô, Você legal. nem sabia que você já estava inspirando a galera aí, ó. Eu nem sabia mesmo. Pô, muito legal. Legal, Murilo. Massa o seu depoimento, cara. Muito bacana. Parabéns, Danilo. Ô, Murilo. Valeu. Parabéns mesmo. Valeu, é isso aí. Beleza, gente? Mais alguém aí que quer falar alguma coisa? Perguntar? Beleza? Professores? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Então, beleza. Acho que a gente vai encerrar por aqui. Denis, cara, brigadão mesmo, tá? Parabéns aí pela sua persistência, porque é necessário, né? Mais do que tudo é persistência no que a gente quer fazer, né? Então, pô, obrigado mesmo, cara. Obrigado demais. A gente espera aí, quem sabe aí no futuro, né? Eu sei que agora você está no Rio, agora é mais longe, mas vamos ver, quem sabe no futuro você não esteja presencialmente com a gente em algum evento aí na Fatec. Se não tiver presencialmente, a gente faz assim de novo, faz online mesmo, tá bom? Claro, com certeza. Sempre um prazer aí conversar com o pessoal e trazer um pouco da experiência aí. Beleza. Então aí a gente vai conversando o lance lá do Discord, tá? Aí eu passo aí para o pessoal depois as instruções de como que a gente vai fazer isso daí. Tá bom? Gente, é isso. A gente encerra então aí por hoje, tá? Amanhã nós temos aí mais 2 mini cursos para acontecer. Espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso aí. Valeu, Denis. Obrigado, cara. Um abraço a todo mundo. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Até mais. Ô, professor, eu queria perguntar uma coisa. Eu não tenho aula amanhã de manhã. Será que eu posso assistir o mini curso de Unity? Obrigado, professor. Alô.